Hoje cedo eu lancei uma questão aqui no Instagram. Será que um perito judicial atuante aqui no Brasil, ele pode residir no exterior? O que você acha? Me diga aí. Pois bem, gente, aqui quem fala é Pedro Neto. Como vocês sabem, eu sou perito judicial, atuante desde 2012, 2013, junto ao Tribunal de Justiça do Paraná. Eu atendo mais de 50 ofícios aqui no estado em que eu resido. Mais recentemente, passei também a prestar serviços para o juiz da 15ª Vara de João Pessoa, que fica a mais de 3.000 quilômetros de onde eu resido. Vejam, a minha atuação como perito é na produção de provas na área contábil, na área financeira, que demanda basicamente o quê? Demanda documentos que podem ser facilmente disponibilizados, tanto nos próprios autos ou eventualmente por e-mail. Reuniões podem ser realizadas à distância, ou seja, não existe uma necessidade específica de que o perito tenha que realizar diligências na comarca daquele juiz que lhe nomeou, né? Eu mesmo, em 2018, eu passei alguns dias visitando meu irmão na Polônia e fiquei trabalhando de lá, né? Ou seja, acessando os processos em que fui nomeado. Se não me engano, eu até finalizei um laudo pericial e mandei a 13.000 quilômetros daqui. Ou seja, aqui entra uma grande questão. Será que existe uma restrição para que o perito resida obrigatoriamente no país? Ou será que não? Como eu falei no meu post de hoje cedo, lá no carrossel que eu postei hoje cedo, não existe, digamos assim, uma regulamentação, uma lei específica dizendo não, isto não pode. Mas tudo vai depender, digamos, da necessidade do perito comparecer em audiências, realizar diligências. Por exemplo, um perito médico não tem a menor condição, digamos, dele prestar serviço à justiça residindo a milhares de quilômetros de distância de onde prestará a prova pericial para o juiz que ele prestará a prova pericial. Mesma coisa arquitetos, engenheiros. Muitas vezes eu tenho diversos alunos, diversos seguidores que são engenheiros e eles, mesmo assim, eles prestam serviços para outras comarcas, mas sempre tem que fazer diligências, tem até mesmo que incluir nos seus custos de realização do trabalho pericial as custas de diligência para se locomover de onde reside até onde terá que fazer uma eventual diligência. Aqui entram diversos fatores que devem ser avaliados, né? Se você residir lá fora, você tem que ter a permissão para estar residindo lá, seja uma permissão temporária ou permanente, né? Ou seja, você não pode residir ilegalmente em um outro país. Ontem estive participando de um evento de uma empresa bastante conhecida que cuida desses processos de migração para os Estados Unidos. Eu achei sensacional o evento, né? Esclareceu diversas dúvidas quanto às inúmeras possibilidades de vistos e permissões de trabalho nos Estados Unidos. Lembre, com visto de turista, você não pode estar trabalhando lá fora, né? Você está lá simplesmente para turistar, como o próprio palestrante falou ontem, né? Mas vejam, ele mencionou um caso muito interessante. Dois servidores públicos de um estado aqui do Nordeste do Brasil, que com uma remuneração bastante alta, né, em torno dos 30 mil reais, que eles aplicaram para a residência permanente nos Estados Unidos e conseguiram. E tendo em vista que, após a pandemia, eles passaram a prestar esses serviços de forma remota, ou seja, através de home office, não interessa se eles estão aqui no Brasil ou se estão lá nos Estados Unidos. Ou seja, estão os dois trabalhando lá nos Estados Unidos de forma legal, com uma receita proveniente aqui do Brasil, e eles podem, logicamente, prestar outros serviços, ter outras fontes de renda lá fora, né? Então é uma questão interessante,
que eu prometo que vou estudar e trazer mais detalhes para vocês, né. É lógico que muita gente vai, digamos assim, vai resmungar, né, nós sempre temos os haters que vão dizer: "Ah, mas o cara não quer mais morar no Brasil, está tirando a possibilidade de alguém que está residindo aqui prestar serviço". Não sei, isso vai de cada um. O que que vocês acham? Deixem os seus comentários. Tem diversos pontos que eu gostaria de falar com vocês acerca disso, mas eu preciso antes saber se vocês efetivamente têm interesse de saber um pouco mais disso. Eu não sou especialista nisso, né? Eu tenho algumas ideias do quanto isso impactará na, digamos, na vida fiscal do perito, ele indo residir no exterior, como ele será tributado, visto que depois que você muda a sua condição de não residente no Brasil, você, teoricamente, você não terá que declarar imposto de renda, mas você estará lá fora, você terá que declarar sua renda no país que estiver residindo. Ou seja, são diversos fatores que têm que ser analisados. Por exemplo, você atua como pessoa jurídica no Brasil. Por exemplo, estou falando muito exemplo, me perdoe. Eu tenho duas empresas, uma de prestação de serviços de perícia, pela qual eu atendo todos os magistrados aí Brasil afora, e tenho uma outra empresa de treinamentos, que eu auxilio pessoal que quer trabalhar como perito ou precisa aprimorar os seus conhecimentos técnicos acerca de matemática financeira, os próprios trâmites relacionados à atuação como perito. Eu tenho duas empresas. E se eu for morar fora? O que, que pode ser feito? Eu, no primeiro momento, vejo que não tem problema nenhum. A empresa é uma pessoa diferente. Eu posso estar morando a 15 mil quilômetros aqui, as minhas empresas estarem rodando aqui no Brasil, eventualmente empregando pessoas aqui no Brasil, e o que eu vier a receber, seja a título de prolabore, seja a distribuição de lucros, isso daí será tributado lá fora, aonde eu estiver com a residência permanente. É um ponto que eu terei algumas reuniões em breve com alguns especialistas para analisar melhor essas questões e eu prometo que trarei todos esses dados para vocês. Mas muito bem, já estamos aqui há diversos minutos conversando, quase 10 minutos. Eu quero saber quais são as suas dúvidas. Você já pensou em vazar, se mandar do Brasil? Eu, particularmente, eu conheço muitos países. E eu, sinceramente, eu acho que em termos de qualidade de vida, que eu digo, relacionamento das pessoas, ou seja, as pessoas no Brasil não são tão chatas como em muitos países os quais eu já visitei, né? A comida aqui eu acho que é insuperável. Eu acho que até cozinhas internacionais feitas por chefes brasileiros são melhores do que as que eu experimentei lá fora. Mas tudo bem, ou seja, eu por mim, eu continuaria morando aqui, mas existem uma série de fatores, não vamos entrar aqui em discussões políticas, não é meu objetivo, mas infelizmente muitas coisas estão tornando, digamos assim, a atuação profissional e até mesmo a vivência no Brasil bastante complicados, como por exemplo a questão de segurança, etc. Né? E isso faz que a gente pense na nossa carreira, né? A gente pense na vida que a gente quer ter para nós e para os nossos filhos no futuro, né? Então vamos lá. Antes de dar os 10 minutos de vídeo, novamente, eu quero pedir para vocês que, caso tenham gostado desse assunto, deixe o seu joinha aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu Instagram ou então no meu canal do YouTube. Eu também postarei esse vídeo no YouTube. E caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários. Ok? Fica aqui um grande abraço do Pedro Neto. Não estou direto de Nova York,
conheço Nova York, mas gostaria de estar lá, mas infelizmente não estou. Eu aguardo seus comentários. Um grande abraço e até mais.